Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda! Hoje a gente vai mergulhar num mundo que está em toda parte, mas que é invisível, a eletricidade da nossa casa. Vamos juntos desvendar o que acontece por trás das paredes e dentro dos aparelhos que a gente usa todo santo dia. E tudo começa com uma coisa super comum, que a gente nem para mais para pensar: a tomada. Mas o que exatamente está rolando ali? Que tipo de energia é essa que chega até nós e faz tudo funcionar? Bom, é isso que a gente vai descobrir agora. Para a gente resolver esse mistério, primeiro a gente precisa falar a mesma língua, o eletriquez básico. Vamos passar rapidinho pelos conceitos que são o alicerce de tudo isso. Primeiro de tudo, a tensão. Para ficar fácil de entender, imagina uma mangueira. A tensão é como se fosse a pressão da água. É a força, que a gente mede em volts, que fica empurrando a eletricidade, ou melhor, os elétrons para eles andarem pelo fio. Sem essa força, nada se move. Ok, se a tensão é a pressão, o que é a corrente? É a água em si, o fluxo correndo pela mangueira. É um movimento organizado dos elétrons, a eletricidade em ação. A gente mede ela em amperes. E para fechar o trio, temos a resistência. Pensa que você apertou a ponta da mangueira. Essa dificuldade que a água tem para passar, isso é a resistência. Na eletricidade, é a oposição à passagem da corrente, e a gente mede em ohms. E é graças a ela que o seu chuveiro esquenta, por exemplo. Beleza, com esses três conceitos na cabeça, vamos conhecer o primeiro e principal tipo de corrente que chega na nossa casa, a corrente alternada, ou, para encurtar, a famosa CA. Mas por que alternada? E por que ela é o padrão no mundo todo? A resposta está numa palavra: eficiência. A corrente alternada é tipo uma atleta de longa distância. Ela consegue viajar por quilômetros e mais quilômetros, lá da usina até a sua casa, perdendo muito pouca energia no caminho. É um jeito muito inteligente de levar a eletricidade para longe. E o nome dela já entrega o segredo. Ela não flui em linha reta. Ela alterna, ou seja, ela se move para frente e para trás, desenhando uma onda que a gente chama de senoide. Ela vai lá em cima, num pico positivo, e depois desce para um pico negativo, repetindo esse ciclo sem parar. E a velocidade com que essa onda sobe e desce tem um nome: frequência. Medida em hertz, ela diz pra gente exatamente quantos desses ciclos completos a corrente faz a cada segundo. Aqui no Brasil, o nosso padrão é de 60 Hz. Sabe o que isso significa? Que a eletricidade na sua tomada muda de direção 60 vezes por segundo. É um piscar de olhos elétrico, rápido demais para a gente conseguir perceber qualquer coisa. Incrível, né? Então, onde é que a gente encontra a corrente alternada na prática? Pensa nos aparelhos mais parrudos da casa, aqueles que precisam de mais potência. Chuveiro, forno elétrico, air fryer, motores, todos eles usam a CA direto da tomada para funcionar. Mas a história não acaba aí. Se a K é a rainha da força e da distância, o mundo delicado da eletrônica pertence a outro tipo de corrente. Vamos conhecer agora a corrente contínua, a CC. Ao contrário da K e seu vai e vem, a corrente contínua é como um rio tranquilo, fluindo sempre na mesma direção, de forma, contínua. Os circuitos super complexos dos nossos celulares, computadores, televisões, eles precisam dessa estabilidade. A onda da K seria um verdadeiro caos para eles. Certo, então a gente tem a AC chegando na tomada alimentando os trambolhos e a CC, que é essencial para os nossos eletrônicos. Como é que esses dois mundos tão diferentes conseguem conviver em paz dentro da nossa casa? Vamos colocar as duas lado a lado para ficar bem claro. De um lado, a AC, a viajante, das ondas, da alta potência. Do outro, a CC, o fluxo reto preciso da baixa tensão. E aqui está o pulo do gato. A AC chega na tomada, mas a CC é produzida dentro do próprio aparelho. E essa é a pergunta de R$1 milhão, né? Se a tomada só entrega essa energia ondulada da AC, como é que o nosso notebook ou nosso smartphone consegue a energia retinha da CC que ele precisa para viver? A mágica acontece num processo chamado retificação. E acontece dentro daquelas fontes, sabe? A caixinha preta do carregador. Quando a gente pluga na tomada, a CA entra ali. Lá dentro, uns componentes chamados diodos agem como se fossem porteiros de balada, só deixam passar num sentido. Eles basicamente cortam a parte negativa da onda, transformando aquele fluxo que alterna em um fluxo contínuo. E pronto, temos CC para alimentar os circuitos. Agora a gente já entendeu a diferença básica entre CA e CC e como elas trabalham juntas na nossa casa. Mas o universo da eletricidade residencial tem outros segredos, e eu vou deixar uma palhinha de um deles agora. Pois é. O material que inspirou o nosso papo de hoje
nos deixou com uma provocação, uma dúvida, que, segundo eles, consegue confundir até profissionais da área. A confusão toda está nessa tabela. Olha que doido. Por que quando a gente mede 127 volts entre o fio fase e o fio neutro, a gente diz que o sistema todo é de 220 volts? E o mesmo para quem mede 220 volts, mas o sistema na verdade é de 380. A conta não parece fechar de primeira, né? Então fica o desafio. O que explica essa matemática? Existe uma lógica por trás dessa diferença entre a tensão que a gente mede na tomada e a tensão oficial do sistema. A resposta? Bom, a resposta fica para a próxima. Mas a pergunta que não quer calar é: qual desses sistemas será que alimenta a sua casa? Pensa nisso. Até a próxima!